incluindo a nossa própria nação, tristemente, lamentavelmente, no próximo mês vão querer reconhecer um Estado que não existe, que não é permitido por Deus. Deus diz, já é daqueles que dividirem a minha terra, e por isso mesmo haverá condenação, haverá maldição sobre as nossas nações. Eles não sabem o que estão a fazer, mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias, Deus faria de Jerusalém um cálice de tontear. Quem beber desse cálice não sabe o que está a fazer, ficará tonto, tomará decisões erradas, e também uma pedra pesada, porque todos aqueles que tentarem pegar nesta pedra serão esmagados por ela. Aqui neste mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, é o lugar mais importante do planeta. Nós estamos olhando para o lugar onde estava o templo. Exatamente como há 2000 anos, diz a palavra, Jesus se sentou neste lugar. Não foi exatamente nesta estrutura moderna, mas foi algures aqui no Monte das Oliveiras. Ele se assentou, ele proferiu o discurso mais importante, chamado Sermão Profético, descrevendo o que seriam os sinais, quais seriam os sinais que iriam anteceder a sua vinda. No capítulo 24 de Mateus, diz que quando Jesus ia saindo do templo, portanto ali onde está aquele domo dourado, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Nós veremos amanhã, era uma estrutura colossal, gigantesca, era algo que orgulhava os judeus do mundo inteiro. Todos queriam ver o grande templo que Herodes tinha reconstruído. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque o templo era uma estrutura humana e Deus quer uma estrutura divina nos nossos corações. Portanto, tudo aquilo que o homem constrói na sua glória, na sua ostentação, na sua vaidade, no seu orgulho, acaba um dia por ser derribado. Porque o verdadeiro templo é o Senhor Jesus Cristo. Então diz aqui que, estando sentado no Monte das Oliveiras, portanto, eles desceram neste vale de Quidron, subiram para o lugar onde nós estamos, e foi neste lugar, assentado, que se chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte, acautelai-vos que ninguém vos engane. E eu vou agora recuar um pouquinho, porque a questão do engano é prevalecente nos dias de hoje, cada vez mais. Muita gente alega ter tido encontros com Deus, muita gente alega ter um encontro místico com Jesus, muita gente estabelece datas, agora o próximo é o ano 2030, não é? Mas a questão das datas não está nas nossas mãos. Deus tem o seu próprio tempo. Deus tem o tempo já formatado para que todos aqueles sinais que Ele anunciou, e nós temos aqui a descrição, não vou lê-los, obviamente, mas vou apenas focar a vossa atenção na maldição que Ele proferiu sobre a cidade. Não foi sobre a cidade em si, foi sobre os líderes religiosos. Porque no capítulo 22, nós encontramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e vemos que eles preferem as multidões que aclamam ao Senhor Jesus Cristo. E é a primeira vez em todo o seu ministério que ele aceita ser aclamado publicamente como o Rei dos Judeus, como aquele que vem em nome do Senhor. Já o quiseram fazer antes, mas ele não aceitou, porque ainda não era o tempo. Tinha que ser naquela semana especial, que seria inaugurada exatamente com a sua entrada triunfal em Jerusalém. Segundo se crê, foi exatamente por aquele portão que está agora fechado, mais abaixo, como é óbvio. Foi por ali que ele entrou, dando início ao final daquele ciclo de semanas que foi preanunciado pelo profeta Daniel. As chamadas 70 semanas de Daniel, que na 69ª semana foi interrompido. O relógio de Deus parou exatamente quando o Senhor Jesus Cristo entrou e foi crucificado. Diz a palavra profética que o Messias ungido seria cortado, ou seja, ele foi crucificado. E se nós estudarmos as profecias e os calendários, vamos ver que dá exatamente os 483 anos, 69 semanas, segundo o ano judaico de 360 dias, vai dar exatamente no dia certo em que Jesus entrou triunfalmente na sua cidade. E o relógio parou. Parou até os dias de hoje. E qualquer dia ele vai outra vez começar a funcionar para mais 7 anos,
Mas como Jesus diz aqui, cuidado porque muitos serão enganados, porque virá o falso Messias. Quem dará o início ao retomar do relógio da última semana, dos últimos 7 anos, não será o Senhor Jesus Cristo, mas será alguém que se fará passar por ele. Alguém que pretenderá trazer a paz ao mundo. E de facto ele vai conseguir um acordo inédito. E segundo eu estudei recentemente, para mim foi uma revelação extraordinária, ele não irá firmar um acordo, não. Segundo a palavra hebraica que está usada nas melhores versões, ele não irá estabelecer o acordo, ele irá confirmar um acordo que já terá sido feito. Certamente que as campainhas já estão a soar nas vossas mentes. Porque há alguém que está a firmar acordos, os chamados acordos de Abraão, está firmando acordos entre Israel e algumas nações, os Emirados Árabes Unidos, Marrocos e outros mais, e em breve será talvez a Arábia Saudita, e já se fala que em breve poderá ser a Síria e o próprio Líbano. Portanto, são acordos, não é por acaso chamados acordos de Abraão, porque haverá alguém que estabelecerá esses acordos de paz, mas depois virá alguém que confirmará esse acordo. Ele não vai fazer nada de novo, apenas ele vai confirmar e vai assentar alguma coisa diferente, que é um plano de paz de 7 anos, que será interrompido a meio, e enganará a muitos. Por isso Jesus começa logo dizendo, cuidado, porque muitos virão em meu nome, muitos enganarão. E para aquelas pessoas que não conhecem as Escrituras, para aquelas pessoas que não pesquisam aquilo que ocupa cerca de 1/3 da revelação bíblica. Sabem que 1/3 da Bíblia são profecias. Muitas delas já se cumpriram, muitas ainda estão sendo cumpridas agora. Nós estamos aqui porque a profecia da restauração dos ossos secos já se cumpriu e nós estamos aqui hoje na capital eterna do Estado de Israel. Há 50 anos Jerusalém não era, estava dividida. Há 100 anos não havia Israel, por assim dizer, não havia o Estado de Israel. Agora, envolvidos 2000 anos, nós estamos no Estado de Israel e nós estamos na capital do Estado de Israel e estamos sentados no Monte das Oliveiras, território de Israel. Portanto, as profecias estão-se cumprindo em catadupa e a uma velocidade vertiginosa. E estejamos preparados porque muita gente desconhece as Escrituras, muita gente não tem interesse nas Escrituras proféticas, por isso não preparam as suas vidas, não se predispõem aos acontecimentos que hão de vir e certamente surgirão muito em breve. Então, esta multidão que estava recebendo Jesus disse, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É aquela multidão que aclamou o Senhor. Certamente não foi a mesma multidão que disse mais tarde, crucifica-o, crucifica-o, não queremos que ele reine sobre nós. Seria uma outra multidão. E nós fazemos parte de uma multidão ou da outra. Fazemos parte do grupo daqueles que diz Baruch atah Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ou fazemos parte da multidão que diz não quero que ele reine sobre mim. Não quero nada a ver com ele. Ok? Por isso você tem que escolher de que lado é que está. Ok? Mais tarde, no capítulo 23, Jesus chora sobre a cidade. Nós encontramos 2 vezes Jesus a chorar. Ele era um homem cheio de emoções. Aliás, várias vezes nós sabemos que ele se movia de íntima compaixão quando via um pobre, um aleijado, um cego, um mudo por aí fora. Ele fez milagres impossíveis aos homens, provando que era o Messias, que era o próprio Deus, mas também porque ele se enchia de misericórdia. E por isso mesmo ele chora quando vê o seu amigo Lázaro morto. Ora, parece quase inconcebível como ele, sabendo que iria ressuscitar a Lázaro daí a poucos minutos, como é que ele vai chorar? Mas ele chora não porque não há nada mais a fazer, ele chora porque ele sente o peso do sofrimento no coração do homem pela morte de um ente querido, um amigo próximo, pela morte de um pai, pela morte de uma mãe, de um filho. E segundo parece, dizem os psicólogos, temos aqui um psicólogo que poderá falar melhor do que eu, mas parece que a nível do grau de intensidade de sofrimento, a perda de um filho atinge o expoente máximo. Por isso o pai experimentou o maior sofrimento ao perder também o seu filho, ao entregar o seu filho. De uma forma injusta, mas era necessário que assim fosse. E por isso quando o véu do templo foi rasgado, não foi só para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, como
nós vimos lá no tabernáculo, mas porque naquela altura um pai judeu, quando perdia o seu filho, ele rasgava as suas vestes, de alto a baixo. E quando ele passava pelas ruas, as pessoas olhavam para ele com comiseração, dizendo que aquele homem perdeu o seu filho. Então o pai também rasgou a sua veste de alto a baixo, mostrando o quanto lhe tinha custado perder, entre aspas, não é? Entregar, sacrificar o seu próprio filho. Quando Jesus está aqui sentado, ele chora sobre a cidade de Jerusalém, porque ele fez aqui milagres incríveis. Ele confrontou os religiosos. Ele fez coisas que nós até achamos um pouco despropositadas, quando lhe chamou nomes, se fossem traduzidos na linguagem atual, são nomes muito pesados. Chamou-lhes raças de víboras, túmulos caiados por fora, mas dentro cheio de podridão. Eram esses líderes que controlavam a religião, que desviavam o povo da verdade. E Jesus veio para trazer o caminho certo, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estavam perdidos pelos escândalos, pela corrupção que havia aqui no templo. Nós ontem vimos lá os essénios, foi um grupo que se afastou porque achavam que aqui era corrupção atrás de corrupção, então eles criaram uma nova forma de religiosidade, uma nova forma de estarem próximos de Deus, vivendo de uma forma frugal, simples e copiando as Escrituras. Então aqui havia obviamente muitos grupos religiosos que se degladiavam uns com os outros, e Jesus senta-se aqui neste lugar e ele chora sobre a cidade. Ele diz algo que agora é impressionante. É uma mensagem profética que nós podemos hoje confirmar pela história que assim aconteceu literalmente, porque as palavras de Jesus, elas se cumprem. Os homens podem ter as opiniões que eles quiserem, nada altera um único til, um único jota daquilo que o Senhor Jesus falou. Porque Ele é o profeta dos profetas. Ele é aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que conhece o futuro, aquele que tem tudo nas suas mãos. E por isso Ele chora sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Obrigada, Jesus. Tu rejeitaste. Aleluia. Há bocado Yoval falou, e bem, rejeitaste a visitação. Eu visitei a minha cidade e tu me rejeitaste. Preferiste o erro, preferiste a mentira, preferiste a religião, mas me rejeitaste a mim. Aleluia. Rejeitaste esta oportunidade. Então, por isso mesmo, vem aqui a maldição sobre a cidade: eis que a vossa casa vos ficará deserta. 40 anos depois desta profecia, no ano 70, esta casa ficou deserta. Vieram os soldados romanos, comandados pelo general Tito, filho do Vespasiano, arrasaram o templo por completo, destruíram a cidade. Segundo o historiador Flávio Josefo, mais de 1 milhão de judeus morreram. O sangue corria pelas ruas. As mães comiam as crianças ainda no seu ventre para se alimentarem. Foi pavoroso o que aqui aconteceu. Foi cumprimento da profecia de Jesus. Deixem dizer-vos isto antes de continuar um pouquinho mais. Quando nós rejeitamos Jesus e a oportunidade que Ele nos dá de nos relacionarmos com o Pai, as consequências são trágicas na nossa vida. Podemos não experimentar o mesmo sofrimento, mas um dia viveremos eternamente separados dele. Eu não sei como é o inferno. Não sei se são chamas labaredas, se são bichos enormes. Há uma coisa que eu sei, e que para mim é o suficiente para não querer ir para lá. É o lugar onde Deus não está. Porque a terra que nós conhecemos, cheia de problemas, dificuldades, corrupção, mas a presença de Deus ainda aqui está através da sua igreja. Deus está presente ainda através de nós, por exemplo, através do seu povo, do seu templo, não é? Mas quando há um lugar onde Deus não está presente de forma nenhuma, será um lugar terrível, será um lugar de trevas. É o resultado da rejeição. Então, como eu falei aqui há alguns dias, nós iremos para o inferno, que é o lugar, chama-se inferno, Hades, Sheol, tem nome.
Não brinquemos, irmãos, com isso. Não pensemos que é uma brincadeira da Idade Média, que mal, lá estão vocês. Eu já fui julgado, até por colegas, dizendo que ando a meter medo às pessoas, quando falo do inferno. Porque o inferno hoje, não se convém falar muito, assusta as pessoas depois já não vêm mais à igreja, mas nós falamos a verdade, ou então seremos responsáveis diante de Deus porque ocultamos a verdade. E Jesus falou mais acerca do inferno do que acerca do céu. Amém. Jesus falou mais porque ele sabia que nós precisamos de ser abanados. Desculpem, são chacoalhados, sacudidos para despertarmos da nossa consciência, para que não andemos a brincar à religião, não andemos a brincar de crente. Que quando há um jogo de futebol, a gente prefere trocar o culto pelo jogo de futebol. Eu sei de igrejas que até mudaram a hora de culto quando há um jogo importante para que os crentes possam participar do culto do estádio de futebol, mas também do culto da igreja. Mas que negócio é este? Com Deus não se negocia. O Deus é o supremo interesse da nossa vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que são eternas, trocar isso por um prato de lentilhas, trocar isso por uma noite de prazer, por um relacionamento errado. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Desculpa, eu falo assim porque eu sou chamado profeta, deixei crescer as barbas para me armar em profeta, só não espero ter o fim de João Batista, não é? Mas vou falando a verdade, como um profeta de Deus, não que seja modelo para coisa nada, nenhuma, mas anunciando a verdade, porque a verdade não está em mim, a verdade está naquele que fala estas palavras, as quais eu cito agora. Por isso, eu quero enfatizar isto esta manhã. Cuidado, porque a decisão será decisiva da nossa vida. E nós seremos julgados não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Que foi receber Jesus dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Entra. Bendito significa és bem-vindo. Entra na minha casa. Torna-me uma nova pessoa. Limpa o lixo que há dentro de mim. Nós, quando nos convertemos, Jesus, quando entra ali, ele encontra depósitos de lixo, contentores de lixo, vícios, linguagem, práticas que nós achávamos que eram normais para toda a gente. Ele tem muito trabalho, mas ele vai fazendo a limpeza. Às vezes é muito rápido, outras vezes é mais vagarosa. Mas o que importa é que ele o faça nas nossas vidas. Chama-se isso o processo de santificação. Ou seja, separação do lixo, separação do pecado, separação daquilo que desagrada a Deus. Então nos tornamos mais parecidos. A palavra santificação significa separação, separados para Deus. E nós somos santos não porque sejamos santinhos, mas porque estamos separados para Deus. Já temos a marca de Deus em nossas vidas, ok? E agora Jesus diz uma coisa importantíssima, e vou chegar já ao final. Esta casa vos ficará deserta, e assim foi durante 2000 anos, há 100 anos. Algumas fotos que existem daquela época, no início do século, mostram que isto era um monte de lixo. Meia dúzia de judeus eram ali junto ao muro, mas ninguém ligava nenhuma para Jerusalém. Estava na mão dos turcos, os turcos deram cabo de tudo, eles não queriam saber disto para nada. Então esta casa ficou literalmente deserta durante 2000 anos. Mas o Senhor Jesus depois diz uma coisa muito importante. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, glória a Deus, esta maldição não dura para sempre. Este castigo imposto a este povo que rejeitou o tempo da oportunidade é limitado, é temporário. E nós estamos agora a assistir ao reverdecer da oliveira. A oliveira e a figueira estão a brotar novamente. E Jesus disse, quando virdes a figueira a brotar, é que o tempo está próximo. A figueira é o símbolo de Israel. Israel já está a brotar figos. As folhas já estão verdes. Já podemos ver com os nossos olhos que a figueira já está a dar fruto. E mais ainda, podemos ver também que já muitos judeus estão sendo repostos na oliveira genuína que é Israel. Nós, gentios, fomos pela misericórdia de Deus enxertados numa oliveira que não era nossa. Nós éramos ramos bravos, ramos que não prestavam para nada.
E na misericórdia de Deus Ele nos enxertou na oliveira, que é Israel, as suas promessas, a Torá, as profecias, tudo aquilo que nós temos vem de Israel. Deus usou Israel para trazer o conhecimento, a iluminação, a revelação, e nós devemos estar gratos a Israel por tudo isso, ok? Eu nasci na aldeia e o meu pai tinha lá um pequeno pomarzinho, umas árvores de fruto, e nunca me esqueço, eu era puto, era miúdo, e o meu pai cada passo trazia lá um senhor entendido da matéria, então ele via uma macieira que daquilo não dava fruto nenhum que prestasse, eu ficava assim a olhar para aquilo, aquele senhor trazia um ramo e um bocado de terra, e fazia ali uma espécie de um dente, e colocava aquele ramo bom naquela macieira de má qualidade, e depois punha um bocado de terra à volta e um pano, parecia um penso, não é? Olhava para aquilo assim, mas o que é que isto quer dizer? Isto não tem jeito nenhum. Passado algum tempo, aquela árvore começava a produzir maçãs boas, maçãs gostosas. É assim que a natureza funciona, não é? Só que Deus fez ao contrário. Para provar que aquilo que aconteceu com Israel e com a entrada da igreja dos filhos de Deus também enxertados na oliveira não é algo normal. É algo de extraordinário. Porquê? Porque a oliveira era boa. A oliveira é boa, é Israel. Nós, os ramos, é que éramos maus. Por isso nós fomos enxertados numa boa oliveira para que recebamos a seiva, as promessas, o conhecimento, a revelação. Jesus disse à mulher samaritana que a salvação veio através dos judeus. Eles foram o recipiente humano através do qual Jesus veio ao mundo. Ele nasceu numa judia, Miriam. Ele veio da tribo de Judá, ele é filho de Davi. Então Israel trouxe para nós a salvação. Ainda que muitos deles não a reconheçam, mas nós já fomos abençoados pela seiva, pela bênção espiritual que vem dessa oliveira onde tu e eu fomos enxertados. Pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus apenas. Então Jesus diz aqui, não me vereis mais até que digais. Ou seja, esta maldição, este castigo não é para sempre. Terá um tempo em que esta nação, e já vou ler qual é o texto para finalizarmos, em que este povo vai voltar a dizer aquilo que disse na sua primeira vinda. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus disse aqui, não me vereis até que digais, pela segunda vez, na sua segunda vinda, exatamente as mesmas palavras. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Quando é que isso vai acontecer? Posso falar mais 5 minutos? Sim, Aturam-me? sim. Ok. Zacarias. Quantos aqui já leram Zacarias uma vez na vida? É um bom número, ainda bem. Mas Zacarias é o profeta também dos últimos dias. Ele vê Jerusalém ainda no futuro. Ele fala acerca de um acontecimento em que vem dias, diz ele no capítulo 14, em que vem o dia do Senhor. Isto não é um dia de 24 horas, é um tempo assinalado pelo Senhor, no relógio de Deus, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque diz o Senhor, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Portanto, Jerusalém vai ser cercada pelos... Custa-nos muito aceitar isso. Acreditar, temos que acreditar porque está na palavra, mas aceitar é difícil. Nós amamos a cidade, mas sabemos que um dia essa cidade será novamente, e está a passos largos, porque as nações estão todas contra Israel. O antissemitismo está a crescer de uma forma horrível. Nós nem imaginamos o que está a acontecer. Hoje, um judeu andar nas ruas de Paris ou longe é arriscar a sua própria vida. Já não podem mais usar os símbolos judaicos. Têm medo. Diariamente há pessoas sendo esfaqueadas só pelo simples facto de serem judeus. Alguns deles nem têm nada a ver com a terra de Israel, mas são judeus, têm que ser perseguidos, têm que ser torturados. Então, isso vai avolumar-se cada vez mais até que chegará ao ponto em que, porque Israel não cede, Israel é forte militarmente, então as nações, os exércitos vão cercar a cidade para acabar de vez com o problema de Israel. Julgam eles, não é? E o Senhor diz aqui, através do profeta Zacarias, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, isto não aconteceu, vai acontecer, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas do resto do povo não sairá
ou não será expulso da cidade. E o Senhor sairá. Adonai, Hashem, virá, e diz aqui a palavra, sairá e pelejará contra estas nações. Israel não vai ter que lutar, o Senhor Deus dos exércitos, ele virá em pessoa para lutar contra essas nações que querem destruir Jerusalém e o povo de Israel. Diz aqui que o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. E agora vem aqui o versículo maravilhoso. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quem sabe se não será aqui. Quando eu piso este lugar, eu vou ver, será que é aqui que ele virá? Ele vai pisar este monte e vai olhar para a cidade sobre a qual ele chorou. Mas ele não vai mais chorar sobre a cidade. Ele vem para trazer restauração, libertação, salvação a este povo. O que está aqui profetizado. E vou já ler o texto para concluir. Ele está sendo visto com os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E daqui será o rio de águas vivas, como falei ontem no autocarro, que irá abençoar o Mar Morto, trazer vida ao Mar Morto, e também para o Mediterrâneo. Mas diz aqui também uma coisa impressionante, e com isto eu vou terminar. É que ele vai ser reconhecido, finalmente, pelo seu povo. Jesus não foi reconhecido como Messias. É o carpinteiro de Nazaré, quem é ele agora? É um fazedor de milagres, é um aldrabão, anda para enganar o povo. É isso que os líderes religiosos incitavam o povo, mesmo vendo os milagres diante dos seus olhos. Eles achavam que era um paroleiro, era um milagreiro, mas não passava disso. Jamais seria o Filho do Homem, jamais seria o Messias. Mas finalmente, depois deste intenso sofrimento que este povo vai sentir e vai passar, desde que a palavra do Senhor sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E vejam o que diz a seguir: e olharão para mim a quem trespassaram. Olharão para mim. O povo de Israel estará ali em grande agonia, cercado pelos inimigos. Verão Jesus aqui na sua glória, com os seus santos anjos, com um exército de milhões. Tal como aconteceu no passado. Eles clamarão, reconhecerão que Ele é facto o Salvador, o Messias. Diz aqui a palavra que eles reconhecerão porque eles o trespassaram. Foi este que nós trespassamos. Foi este que nós crucificamos. Afinal, Ele era o Messias. Afinal, era o nosso Salvador. Os nossos olhos estavam tapados, mas agora nós vimos que no último plano da história, quando tudo estava aparentemente perdido, quando nós estávamos a caminho da desgraça final, Ele vem para nos libertar. Ele é o nosso Salvador, Yeshua, aquele que traz salvação ao seu povo. E diz aqui a palavra que eles olharão para mim a quem trespassaram, e prantearão como quem pranteia para um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E eu vou terminar com este versículo. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Quando Jesus vai, depois da ressurreição, a caminho de Emaús, ele entra na conversa daqueles dois discípulos, um deles chamava-se Cleopas. Eles estão falando de tristeza, o que aconteceu, a desgraça, a nossa esperança esvaiu-se. A gente pensava que ele iria trazer a libertação de Israel, afinal ele morreu numa cruz. Estavam de costas voltadas para a realidade de Jerusalém. No meio deles aparece um intruso. Eles começam a sentir assim um calor. Começam, o que diz no Brasil, a ficar arrepiados, não é? Começa, o que ele falava, o que ele dizia. Ele começa a dar-lhes um estudo bíblico, começando desde Moisés até Zacarias. Ele diz: vocês não entenderam? Que ele, em primeiro lugar, tinha que sofrer, tinha que expiar os nossos pecados e depois ressuscitar. Eles ficaram tão emocionados que diz: entra na nossa casa, não continues, queremos que jantes connosco.
E sabem que Jesus nunca rejeita nenhum convite. Seja o maior pecador do mundo, seja a maior prostituta, o maior cobrador de impostos, Jesus não rejeita o convite de entrar na casa daquela pessoa. Zaqueu disse, entra na minha casa. Ele foi entrar na casa de Zaqueu, entrou na casa de Mateus, entrou na casa dos publicanos, entrou na casa dos pecadores, porque Jesus não rejeita nenhum convite. Seja você quem for, você pode considerar-se o maior pecador do mundo. Abra o seu coração, lhe garanto, Jesus vai entrar na sua casa. Ele não é um Deus exclusivista. Ele veio pelos pecadores. Ele não veio para curar os sãos, mas veio para curar os enfermos. Amém? E então o que aconteceu? Ele sentou-se com eles à mesa. Ao partir do pão, eles abriram os seus olhos, reconheceram, e ele desapareceu-lhes. Sabem porquê? Sabem porque é que eles o reconheceram? Sabem como é que eles o reconheceram? Não foi pela voz, foi quando ele levantou as mãos para rasgar o pão. Eles viram as marcas. São as marcas. São as cicatrizes. Mais tarde, quando Tomé duvidou, Jesus diz a ele, Tomé, põe aqui as mãos. Estas são as marcas. E quando ele surgir em breve aqui no Monte das Oliveiras, eles olharão para ele e verão também, porque ele estará com as suas mãos estendidas para abençoar e libertar a cidade. Eles perguntarão, que marcas são estas nas tuas mãos? São marcas do amor. São as marcas do sacrifício, que não será mais repetido porque não é necessário, mas está aqui a prova do quanto eu tive que sofrer por vossa causa. Então o Espírito de Deus cairá sobre este povo. E haverá uma convulsão nacional, haverá um choro, e haverá um remanescente, haverá um pequeno grupo que irá reconhecer que ele é de facto Jesus, o Messias. Então, segundo Paulo nos informa, então todo Israel será salvo. Esse é o Israel que vai sobreviver a este próximo holocausto, esse é o Israel que vai passar pelo sofrimento, pelo fogo, pelas águas profundas, mas vai ficar de pé, porque reconhecerá e colocará a sua confiança naquele que veio para dar a sua vida por este povo maravilhoso. Então, meus irmãos, eu concluo com isto. Digamos todos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E a conclusão da igreja, o apelo da igreja é, ora vem, Senhor Jesus, que Ele possa vir em breve para libertar a cidade, para converter este povo rebelde e para nos levar também para a sua presença. Estamos neste lugar privilegiado. Não esqueçamos este dia que nós pisamos também no Monte das Oliveiras, porque em breve também Ele o irá fazer. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui no Monte das Oliveiras, este lugar tão amado, tão conhecido teu. E sabemos que é aqui exatamente onde tu virás novamente. Não mais para sofrer, não mais para ser humilhado pelos homens, mas virás em poder e glória, para trazer salvação, para trazer libertação. E nós oramos que assim seja em breve, Senhor. Que em breve tu possas vir e possam dizer, tal como nós dizemos agora, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Obrigado.